Ficar de pé com muita alegria em nome de Jesus e vamos dar para Ele a nossa melhor salva de palmas que Ele merece. Bem forte para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Graças a Deus. Quantos se alegram de estar na presença de Deus nessa manhã? É maravilhoso podermos servir ao Senhor, podemos entregar a Ele o nosso louvor, a nossa gratidão. E meu irmão, é no partir do pão, é no assentar à mesa que reflete a nossa comunhão com Jesus, dia de renovarmos a nossa aliança com Ele, nessa segunda Santa Ceia do ano de 2026. Com certeza esse culto aqui, meu irmão, já está sendo muito especial, amém? Porque eu creio que o Espírito Santo, Ele prepara tudo antes mesmo de nós nos acordarmos, ouvirmos a igreja, o Espírito Santo de Deus já preparou tudo. Já colocou a palavra no coração do servo dele, já preparou a adoração que vai ser ministrada aqui. O Senhor, Ele já sabe de todas as coisas. E o Senhor já preparou esse momento para que nós realmente pudéssemos ter a comunhão com Ele. Amém? Hoje é dia de comunhão. Eu estava meditando na palavra dos dois discípulos no caminho de Emaús. E olha que interessante. Eles estavam completamente incrédulos, não é? Jesus havia morrido e eles acharam que toda a esperança da salvação havia morrido também. Só que eles não pararam para prestar atenção no quê? Naquilo que Jesus falou. E o que Jesus falou? Convém que o Filho do Homem padeça, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E eles não prestaram atenção naquilo que Jesus disse, por isso eles estavam desanimados, incrédulos, indo para longe de Jerusalém, quando na verdade Jesus havia falado: permaneçam em Jerusalém, porque eu vou derramar do meu Espírito Santo. Então olha só como é, muitas vezes nós estamos tristes, estamos desanimados, estamos nos desviando do propósito de Deus, tudo porque nós perdemos esse momento. O momento que Jesus está falando, o momento que Jesus está movendo, o momento que a presença de Deus está se manifestando. Quem está entendendo em nome de Jesus? Então fica ligado durante esse culto para você não perder isso. Mas foi justamente no partir do pão que os olhos deles se abriram. E eles entenderam que era Jesus que estava ali com eles. Que no dia de hoje os nossos olhos espirituais também venham ser abertos em nome de Jesus. Amém? Que Ele possa nos mostrar a sua verdade, a sua glória em nome de Jesus. Vamos falar mais com Deus? Convido você a fechar os seus olhos e com muita gratidão no seu coração, agradecê-lo por este dia, por este momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nosso Deus soberano, Rei do Universo, nos colocamos diante da Tua santa e gloriosa presença nessa manhã. E com muita alegria nós Te agradecemos pelo dia de hoje, pelo privilégio que é Te servir, que é estar em Tua casa num dia como esse, dia de comunhão, dia de intimidade, dia de derramarmos a nossa vida diante de Ti, de entregarmos tudo que temos, entregarmos tudo que somos. O Teu Espírito Santo já está sendo derramado sobre as nossas vidas. O Teu Espírito Santo já está sendo derramado neste lugar. E nós queremos entregar a Ti tudo. O melhor do nosso louvor, o melhor da nossa adoração. Então eu te convido, meu irmão, nessa manhã, a abrir o seu coração e a dizer para Ele o quanto Ele é importante na sua vida, o quanto Ele é necessário, e dizer para Ele: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti, de todo o meu coração, com toda a minha vida, com toda a minha fé, porque eu preciso de Ti a cada dia, a cada momento, a cada instante do meu coração, Pai. A nossa alma necessita de Ti. Nós ansiamos por Ti, Jesus. Ansiamos pela Tua presença, Senhor. Venha sobre as nossas vidas. Tenha liberdade aqui nesse lugar, Jesus. Oh, aleluia. Oh, a presença de Deus já está nesse lugar, meu irmão. Você pode adorá-lo. Você tem liberdade para exaltá-lo aqui nesse lugar. Oh, vem. Tu és o nosso escudo. Tu és o nosso galardão. Tu és a saída e o escape, Senhor, para toda luta, para toda adversidade. Tu és a
toda saída para o pecado, Senhor. Tu és a porta de entrada e a porta de saída. Tudo está em Ti, Senhor. Todas as coisas subsistem por Ti. Tudo foi feito por Ti e para Ti. Aleluia, aleluia. Por mais que o inimigo, meu irmão, ele tente, por mais que o inimigo ele invista contra as nossas vidas, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, dá estéril, faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, dá estéril, faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas, faz mover muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Ele já tem, meu irmão. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz mover muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Eu ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. Ele nos dá escape, Ele nos dá livramento, Ele nos dá a certeza da salvação, Ele nos dá a certeza de que está conosco. Nós não estamos sozinhos na guerra, meu irmão. Nós não estamos sozinhos nessa guerra, meu irmão. Oh, o Todo-Poderoso está conosco. O Deus que pode todas as coisas, o Deus que fez todas as coisas pelo poder da sua palavra. Oh, Ele está conosco. Ele é o leão da tribo
tribo de Judá. Ele faz um caminho no deserto. Ele faz um caminho aonde não há caminho. Oh, Ele é o Deus que nos protege das águas. Ele diz: se passares pelas águas, elas não te submergirão, e se passares pelo fogo, Ele não te queimarás. Esse é o nosso Deus. Ele é poderoso nas batalhas. Ele é o nosso general. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, santo, 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 santo. Ele é digno de toda honra. Ele é digno de toda glória. Santo, santo. Aquele que acalma, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto: não temas, não temas, pois Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Eu ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. Oh, Deus já tem, Ele já tem, Ele já tem o caminho, Ele já tem o escape, Ele já tem a saída para sua vida. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Vamos aplaudir bem forte ao nome de Jesus. É Ele quem está conosco, meu irmão, nas batalhas, nas guerras. Ele é o nosso Deus, amém? Nós podemos contar com o nosso Deus. Você não está sozinho, eu não estou sozinho, nós não estamos sozinhos. Nós somos o povo desse Deus, o povo que está marchando para a Nova Jerusalém, amém? É o povo que vai herdar a Nova Jerusalém celestial. Quem é o povo que vai morar no céu aí? Dá um glória a Deus aí. Então cumprimente seus irmãos aí, saia do seu lugar em nome de Jesus. Com certeza teve irmão, teve irmã que você não viu ainda, hein? Falou, não tinha nem te visto aqui, estava tão envolvido com a adoração que eu nem tinha te visto, hein? Glória a Deus! Com bastante alegria vamos louvar o Senhor, aplaudindo o Rei dos Reis, bem forte! Essa você conhece, hein? Porque duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir, quando força tu és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar.
antes no mar da montanha o mestre te vê. Tribulação, ele vem socorrer, sua mão bem te pode. Solta a sua voz, solta a voz e toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. Com fé em Jesus. E então tu verás que bonança sem paz, pois com ele seguro será. Podes tu recordar, hein? Podes tu recordar maravilha sem par no deserto ao povo fartou. E o mesmo poder, ele sempre terá, e não muda e não falhará. Solta o rabo, solta o rabo e toma os dedos nas mãos e navega com fé. Com fé em Jesus. Verás que bonança se faz, pois com ele seguro. Quando pedes mais fé, ó, quando pedes mais fé, ele ouve, ó, crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão te poder, o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Quero ouvir você, vai! Solta! Com fé em Jesus, e então uma atitude de fé, você não chega a lugar nenhum, não é? Eu gosto muito dessa passagem bíblica. A Bíblia diz que Jesus obrigou e obrigou-lhes a entrar no barco e a passar para outra margem. Porque muitas vezes, se depender da nossa vontade, a gente quer sempre ir para outro lado. A gente quer sempre fazer outra coisa que atende os nossos interesses, que atende o nosso desejo. Mas é caminhando pela fé que nós vamos ver os milagres de Deus. Se eles não tivessem entrado naquele barco, atravessado aquela margem, eles não teriam visto o grande milagre que Jesus fez do outro lado. E Deus tem grandes milagres para nós, amém? Mas precisamos ter a obediência de entrar no barco, precisamos ter a obediência de navegar em alto mar. Ainda que exista uma tempestade, ainda que aconteça uma tempestade, o nosso Deus não nos desamparará, amém? É isso que nós temos que ter no nosso coração. A gente não vai pegar testemunho hoje, mas eu peço com carinho, com amor, que você verifique o seu celular, para ver se você não esqueceu aí com o volume alto, a notificação alta, que aí durante a mensagem está lá, plim, plom, plim. Aí atrapalha, né? Atrapalha você, atrapalha quem está perto. Então verifica aí, deixa no silencioso, tá bom? Por gentileza, a gente pede sempre com carinho, para que você tenha o seu foco total na palavra de Deus, que será ministrada a seguir pelo anjo da igreja, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Só bênção, não é? Glória a Deus. Vamos louvar mais o Senhor com os olhos fechados. Oh, Jesus. Todo louvor é teu, Jesus. O Senhor é grandioso.
existem palavras para medir o Senhor. O Senhor é grande, tremendo, soberano, inigualável. O salmista disse: quem há no céu semelhante a ti, e na terra que possa ser comparado? Tu és o Deus que fez todas as coisas conforme lhe apraz. E tu tens, Senhor, o privilégio, tu tens a primazia, tu tens, Senhor, a supremacia sobre todas as coisas. Ele é. Tu és soberano sobre a terra e o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande leva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Vai declarando, meu irmão, o quanto Ele é tremendo, o quanto Ele é grandioso. E isso, deixa o seu eu de lado. Você e eu, nós não somos nada. Ele é tudo. Ele é Senhor de toda a criação. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o resplendor da glória do Pai. Nele foram criadas todas as coisas. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Deus que com a sua palavra do nada fez tudo. Ele pode tudo. Ele é Senhor deste lugar, Ele é Senhor dessa igreja, Ele é Senhor desse povo. Mas mesmo assim, mesmo sendo tão grande, Ele habita em nossos corações. Ele habita dentro de nós. Ele é fiel, Ele é justo, Ele é digno. Clare apesar. Cante com toda a sua fé. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor
uma vez isso. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és. Agora de mãos levantadas, igreja, cantando com fé, aleluia. Apesar dessa glória, oh Jesus, o Senhor merece. Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és Deus, Jesus. Faça coisas tremendas, Senhor, aqui no nosso meio. Faz algo tremendo na vida do teu povo, Jesus. Faz algo grande aqui nesse lugar, Jesus. Manifesta-te com teu poder. Manifesta-te com a tua glória, com a tua unção, Senhor. Revela-te a nós a cada dia mais, Senhor. Que possamos te ouvir e te conhecer, prosseguir e te conhecer, andar contigo, caminhar contigo, aprender de ti, Senhor, nos aprofundarmos no plano, no propósito, no evangelho, oh Pai, porque o Senhor tem um lugar para nós. O Senhor não nos chamou apenas, ó Deus, para ouvirmos algo. O Senhor não nos chamou apenas, ó Pai, para ocuparmos um simples lugar na igreja, mas o Senhor nos chamou para um propósito grande, Jesus. Então nos ensina a te amar, nos ensina a te olhar, Senhor, a te servir, a te adorar, a te exaltar de todo o nosso coração. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo. Como é bom, meu Deus, estar na tua presença. Como é bom, Espírito Santo, ter esse momento com o Senhor, meu Pai. Pois a tua palavra diz, meu Deus, que tudo passa. A tua palavra diz que o mundo vai passar, mas as tuas palavras não hão de passar, Senhor. E a tua palavra diz que o Senhor prometeu, meu Pai, um lugar de repouso para nós. A nossa vida aqui é tão passageira, Senhor. Hoje estamos aqui, amanhã já não estamos mais. E por isso, meu Pai, priorizamos este momento de estar na tua presença, de poder, meu Pai, glorificar o teu nome. Diga assim: Senhor Jesus, eu te glorifico. E que nesta manhã o Senhor coloque no meu coração as tuas verdades. Me ensina sobre o tempo, para que eu possa aproveitá-lo, para que eu possa morar no céu. E digam amém. E vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus. Bem forte para Jesus. Bom dia. Bom dia. Dá uma paz alegre para o irmão. Dá uma paz do Senhor para o seu irmão que está do seu lado. Isso. Não é com tristeza não, irmão. É com alegria. E sorriso no rosto. Isso. Eu não sei que mania o pessoal tem assim, fazer assim, né? Parece que está mandando a pessoa embora, né? Faz assim, é melhor, né? Tchau. Fala paz, meu irmão. Tudo bem, irmão? Glória a Deus. Quem vai morar no céu? É tão importante a gente lembrar disso, né? A nossa vida é passageira. A gente tem que lembrar disso, né? Nós só estamos passando uma temporada aqui. A nossa vida, na verdade, vai ser no céu. Então a gente tem todos os dias... A gente tem que procurar priorizar, lembrar disso, né? Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não sabemos.
Por isso que é necessário a gente ter essa certeza no coração que vamos morar no céu. Eu gosto muito de cantar essa música, eu acho que desde quando eu cheguei eu canto aqui, né? Parece até que estou vendo o céu. Você alegra nisso? E nas nuvens Jesus me chamando. Você se alegra? Transformado eu ali subirei. Quero ver um abraço apertado em Jesus. Eu quero dar. Nesta hora o pastor da igreja vai entregar as ovelhas que há aqui na terra. E Jesus recebendo, pra ele também vai falar. O quê? Contempla essa linda cidade que você... Então numa porta bonita, dourada, iremos atravessar. Chegando do outro lado, no coral vamos cantar. Miguel, o arcanjo, regendo o coral, e todos dizendo assim: como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim. Como que é? É bonita a cidade que Jesus preparou. Ela é bonita. Quem vai morar? É lá que eu vou morar. O pecador não acredita. A cidade que Jesus preparou, ela é bonita. Então numa porta bonita e dourada, iremos atravessar. Chegando do outro lado, no coral vamos cantar. Miguel, o arcanjo, regendo o coral, e todos dizendo assim: como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim. É bonita, é bonita, é bonita a cidade que Jesus preparou. Ela é bonita. É lá que eu vou morar. É lá que eu vou morar. O pecador não acredita. A cidade que Jesus preparou, ela é bonita. Aleluia, 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 aleluia. No coral vamos cantar. Aleluia, 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 aleluia. No coral vamos cantar. Vamos no coral? Primeiro as mulheres, ó. Homens. Aleluia, 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 aleluia. No coral. Vamos deixar só o povo, ó. Só o povo. As mulheres. Homens. No coral vamos cantar. Mais uma vez, as mulheres. No coral vamos cantar. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia.
Aleluia. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Maravilha, né? A alegria está na presença de Deus. Amém? Hoje nós vamos continuar falando que nós estávamos falando, estudando sobre o tempo. Quem estava aqui domingo passado? Quem estava aqui? Deixa eu ver. Balança a mão assim. Isso. Domingo passado nós falamos sobre o tempo. Há tempo determinado para cada coisa, para cada propósito. É muito importante a gente entender sobre o tempo. Porque quando a gente não conhece o tempo, nós podemos nos adiantar, isso é perigoso, ou podemos chegar atrasado. Então a gente tem que saber o tempo certo, a hora certa de todas as coisas. E Eclesiastes, ele vai nos falando, ele vai nos ensinando sobre o tempo. E talvez a gente nunca parou, né, para estudar tudo isso. O primeiro versículo fala, tudo tem o seu tempo determinado. Falava domingo passado, imagine um homem, um exemplo, viu? Pelo amor de Deus. Imagine um homem que quer uma criança. Se ele engravida uma mulher, ele tem que esperar quanto tempo? Mas ele diz que não quer esperar 9 meses, não. Ele vai lá e engravida a segunda. Ele tem que esperar quanto tempo? Mas ele é teimoso. Ele diz que não. Ele quer mais rápido. Ele vai lá e engravida a terceira. Exemplo, viu, gente? Calma lá, viu? Ele vai ter que esperar quanto tempo? Existem coisas que não adianta você querer acelerar. Tem um tempo já. Já tem um tempo determinado. E às vezes a pessoa quer acelerar uma coisa que não pode, né? Ela tem que esperar, ela tem que saber esperar, tem o momento certo, tem a hora certa. E o texto diz, tudo tem seu tempo determinado. E há tempo, diz a palavra, para todo o propósito debaixo do céu. Versículo 2, é isso aqui que a gente não estudou. Há tempo de nascer e há tempo de... É isso aqui que nós vamos estudar hoje. Não é novidade, né? Você sabe disso, né? Hein? Você sabe que existe o tempo de nascer e vai ter o tempo de morrer. O tempo de nascer você já conhece. Mas o tempo da morte a gente não conhece. Mas Salomão vem trazendo essa informação, que a gente precisa ter esse conhecimento. Tem gente que acha que nunca vai embora, né? Tem gente que acha que vai ser a eternidade aqui, que vai ter tempo, né? Tem gente que acha que vai ter tempo, né, para se acertar. Tem gente que acha que vai ter tempo, né, para ter uma vida com Deus. Mas a morte aqui, esse nascer, é mais do que nascer da vontade humana, nascer da vontade de papai e mamãe. Eu quero falar sobre o nascimento. Tem muitas pessoas que ainda não nasceram de novo, ela não teve ainda um novo nascimento. E como eu sei se eu nasci de novo? O que é nascer de novo? É nascer de Deus. Todas as pessoas quando nascem, né, elas acabam vindo ao mundo, elas ainda não são filhos de Deus. Não são filhos de Deus. Elas não são. Aquela criancinha que você viu nascendo, bonitinha, vai chegar um momento que você vai ter uma conversa séria com ela, de falar para ela, olha, existe o Salvador, existe Jesus. Pastor, mas você tem que ver como é meu filho, é coisa mais linda. Mas se você não levar ele para o céu, se você não levar ele a Cristo, se ele não assumir Jesus como o Salvador, ele não vai para o céu, não. Muito lindinha, né? Muito bonitinha, seu filho. Mas se você não tiver esse entendimento, ele não vai para o céu, não. E tem muitas pessoas que elas estão vivendo, às vezes estão na igreja, tomando Santa Ceia, participando dos cultos, mas ainda não nasceu de novo. Eu tive um período na minha vida, que apesar de estar dentro da igreja, eu ainda não tinha nascido de Deus ainda. Nascer de Deus não é nascer da igreja, não é nascer da religião, não é nascer de uma igreja, de uma placa de igreja. É muito bom congregar, a Bíblia fala que a gente não pode ter o costume de alguns, né, que abandonam a sua congregação, a Bíblia fala. Ao contrário, você tem que demonstrar, fulano, fica firme, Deus é contigo, você não pode deixar a casa de Deus, você tem que buscar a presença de Deus. Mas só isso, né, só vir à igreja, fazer parte de uma igreja, isso não quer dizer. Isso é uma das maiores mensagens que a gente precisa pregar, irmão. É muito bom a gente pregar sobre a casa própria, né? Vamos ungir a chave. É muito bom a gente falar sobre família, falar de prosperidade, ter uma vida abençoada aqui. Mas o que adianta você ter tudo isso, né? E perder o quê? A sua salvação. O que adianta você ter tudo isso aqui?
Porque no caixão não vai ter gaveta, você não vai levar seu carro, você não vai levar sua casa. E às vezes a pessoa tem colocado tantas outras coisas como prioridade, esqueceu da vida com Deus, da vida espiritual. Então nós vamos estudar hoje. Há tempo de nascer e há tempo de... Aí, conforme os domingos a gente vai passando, a gente vai estudando. Tempo de plantar, tempo de arrancar. Esse tempo de nascer, tempo de morrer, é uma ordem divina. Tem uma questão muito envolvida com uma vontade de Deus. Já as seguintes, vai depender muito mais de você. Depende de uma atitude sua. Por isso que a gente precisa estudar sobre a eclesia. Então a gente vai fazer um estudo. Amém? Abençoa os alimentos que estão sobre o altar. Para que cada pessoa nos ajude no trabalho social, o trabalho do orfanato que estamos fazendo. Que o Senhor abençoe, Jesus. Usa a minha vida. E digam todos, amém. Vamos aplaudir o Senhor? Amém. Olha, em Daniel 2:21, eu não sei qual que é o tempo que você está vivendo na sua vida, tá? Se puder só aumentar um pouquinho aqui, aí depois pode mudar aqui. Tá tudo bem aí, gente? Tá quente? Tá bom? Tá bom? Aqui eu tô, acho que eu estou me movimentando, né? Mas daqui a pouco, se tiver gelado, meu, pelo amor de Deus, não briga comigo não, hein? Só falar, pastor, olha, tá gelado aí, viu, vó? Só dá um toque assim para mim, assim, ó. Dá uma tremidinha assim que eu já vou pegar aqui, tá bom? Em nome de Jesus. Bom, eu acredito que Deus pode mudar tempos e horas, você acredita? Porque às vezes a gente está vivendo um tempo que parece que não vai mudar, parece que aquilo não acaba nunca. Porque quando a gente está vivendo um problema, parece que uma semana se torna um mês se torna um ano, e parece que aquilo vai se prolongando, parece que aquilo vai nos desgastando, não é verdade? Mas você acredita que Deus pode mudar tempos e horas? Você acredita que Deus pode mudar o momento que você está vivendo? Você crê nisso? Crê ou não crê? Olha o que diz a Bíblia, ó. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Mas a parte que eu quero pegar é essa aqui, que ele muda os tempos e horas. Eu não sei qual é o momento, qual é o tempo que você está vivendo. Que tempo é esse que você está vivendo? Pastor, já tive um tempo assim de muita alegria, já tive um tempo assim de muita satisfação, já tive um tempo assim de saltar de alegria, de comemorar. Eu não sei qual que é o tempo que você está vivendo, mas pode ter certeza que você está no tempo em que Deus está fazendo uma obra, e se for necessário mudar, Ele vai mudar, porque Ele vai fazer aquilo que é necessário, diga amém, que é preciso. E às vezes nós queremos só que Deus faça a nossa vontade. Ele sabe qual é o tempo. Ele sabe porque, e muitas vezes uma luta é para te preparar, até para te capacitar, para que você possa ter estrutura, né, para adquirir alguma coisa. Esse mesmo versículo tem outras versões, que eu até coloquei lá, minha irmã vai colocar. Ele também diz assim, outra versão, ele muda o curso dos acontecimentos. Pastor, do jeito que está acontecendo, me desculpa, eu estou fazendo uma leitura da minha vida já. Conforme as coisas estão acontecendo, isso aqui vai dar ruim, isso aqui vai dar problema. Eu já estou vendo já uma perda. Quer dizer, a pessoa, ela não entende, né, o mundo espiritual. Eu falo sempre que o mundo é espiritual. Apesar de você achar que os homens que dominam, pastor, os homens, eles têm os poderes. Não, irmão, tudo acontece no mundo espiritual. A Bíblia fala que o mundo já é do quê? Já é do maligno. Mas a Bíblia fala que tudo que há no mundo é do Senhor. Salmos 21. A Bíblia fala, Salmo 24, perdão. A terra e tudo que nela é do Senhor. A gente costuma falar que o diabo não tem casa, né? O diabo não tem casa, por isso ele quer invadir. Tudo que existe é de Deus. Amém? E Deus pode dar. Então a Bíblia fala que ele muda os tempos e as horas. Mas ele pode mudar o curso do quê? Dos acontecimentos. Você recebe essa palavra para você. Talvez o que está acontecendo, do jeito que está acontecendo, é horrível, é triste. Talvez você não está entendendo, pastor, eu nunca pensei que eu poderia passar essa situação. Olha o que está acontecendo na minha casa, olha o que está acontecendo na minha saúde, olha o que está acontecendo na minha vida financeira. Mas Deus, ele tem o poder de mudar o curso dos acontecimentos. Deus tem o poder de mudar o curso das coisas. Isso que está acontecendo, Deus tem o poder de mudar.
Porque quem controla o tempo é o Senhor. Digo amém. Ainda vou mais à frente. Tem uma outra versão que eu coloquei, não sei se minha irmã conseguiu achar, que é a Bíblia Difusora, se não me engano. Até coloquei lá, que foi o primeiro versículo. Que ele fala, é Ele quem modifica os tempos e as circunstâncias. Deus pode mudar tudo. Deus pode mudar o tempo e as circunstâncias. Quer dizer, circunstâncias são as situações que vão acontecendo. Deus pode mudar todas essas coisas. Você acredita nisso? Mas a primeira coisa que você precisa entender é sobre o tempo, como eu falei. Que está lá em Eclesiastes 3:2. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Pastor, isso aqui eu já sei. Isso aqui não é novidade. Que a pessoa ela nasce, mas vai chegar um tempo. A Bíblia fala que é 70, 80, o máximo 90. Alguns falam que o máximo é 120, né? Quer dizer, o homem, quem já está com 70? Tem gente que fala, Senhor, eu quero longevidade de vida, né? A gente fala, Senhor, eu quero um pouquinho mais, né? Quer dizer, tem gente que já está com 70, tem gente que pastor, eu já cheguei aos 80 já. Ai, Jesus. Ai, a pessoa já fica preocupada, né? Irmão, é normal, né? Não é normal? Vai chegando o tempo que Deus determinou, né? É o tempo. 70, 80, 90. Eu conheço uma senhora que ela está viva ainda, vai fazer 100 anos. Eu conheço ela, lúcida. Irmão, anda mais que qualquer um jovem aqui. Pra você ter noção. Ela trabalha com reciclagem, para você ter noção. Ela anda catando latinha. Quer dizer, ela vive disso. Uma mulher de Deus, chega na igreja cedo, começa a cantar na igreja. Pensa uma alegria dela. Ela vai completar agora, 100 anos. Quando ela for para mim, eu não acredito. Lúcida. Lúcida. Quanto? Aí, 90 ali, ó. Achamos ali, ó, tá vendo? 90 anos. Oi? Tá falando, amiga da infância, ó, 93. Você está entendendo? Quer dizer, irmão, tudo tem o seu... Mas esse tempo de nascer, você precisa entender que existe dois nascimentos. Existe o nascimento de papai e mamãe, que é da criatura, que a pessoa vem para o mundo, mas existe o nascimento, que é através do Espírito Santo. Que tem muita gente que ainda não nasceu. E uma pessoa que não nasceu de novo, apesar dela estar na igreja, a vida dela não vai ser boa. Então você tem que começar a verificar, eu nasci de novo? Eu nasci do Espírito? Porque isso não depende da igreja, depende de uma vida com Deus, depende de você assumir um compromisso com Jesus. Para a gente entender bem isso aqui, vamos lá para João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1. Eu peguei mais esse texto aqui, até porque hoje é Santa Ceia, a gente também não pode prolongar tanto. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1. Texto conhecido, Nicodemos. Existem muitas pessoas assim, na igreja, como esse homem, um homem religioso, um homem que conhece a letra, a Bíblia fala, a letra mata. O Espírito. Então você tem conhecimento, às vezes a gente tem muito conhecimento, irmão. Já conheci muita gente que tem muito conhecimento profundo da Bíblia. Eu fiz escatologia, eu conheço pastor hermenêutica, eu conheço a Bíblia, eu conheço, tem uns mistérios aqui. Eu conheço, mas às vezes você vai ver a pessoa, ela não tem comunhão com Deus, ela não nasceu de novo, ela conhece a letra. É uma pessoa estudiosa, quem está entendendo? Ela conhece o estudo, a gramática, ela tem uma boa dicção, mas ela não tem uma vida. Ela não nasceu de novo ainda. Já vi muitas pessoas conhecer tanto a palavra e mesmo assim, ela não tem uma vida com Deus, não tem a vida de Deus dentro dela. Ela não nasceu de novo. Então Deus não quer uma pessoa religiosa. Vamos entender o texto? E havia entre os fariseus um homem chamado o quê? Olha o nome, Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele não era qualquer pessoa. A Bíblia fala que entre os fariseus, ele era um príncipe, quer dizer, ele era uma pessoa grande, ele era uma pessoa religiosa. Ele era uma pessoa assim que conhecia a letra. Mas ele não conhecia quem? Ele não conhecia Deus. E até um tempo atrás, eu acho que foi ano passado que eu falei sobre isso. Tem muita gente que até hoje não sabe o que é religião. A palavra religião, você sabe o que é religião?
Vira e mexe, eu venho falar sobre isso. Religião. O que é religião? Religião está em Tiago 1,26. Tiago 1,26. Olha só o que diz. Se alguém entre vós cuida ser o quê? Religioso. Ah, eu sou religioso, eu sou crente, eu sou evangélico. Ah, fulano é muito religiosa, você viu lá? Fulano, né? Fulano é muito religioso, ele é muito temente a Deus, tudo ele fala de Deus. Amém. Mas o que é ser religioso? Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia o quê? A sua língua. Quer dizer, a pessoa fala de tudo e de todos. Não tem freio na língua. Tem até uma música do Fernandes. Tem gente que murmura da igreja, murmura do ministério, murmura do seu pastor. Tem gente que murmura... Meu Deus do céu. Murmuração é uma coisa terrível. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes, diz a Bíblia, engana o quê? Engana o seu coração. Está enganado. Porque uma pessoa que é religiosa, a primeira coisa que ela vai mudar seu linguajar, sua maneira de falar. Ela respeita o próximo, Provérbios 17:5. A Bíblia fala que aquele que escarnece do pobre não ficará sem castigo. Perdão. O que escarnece do pobre insulta aquele que o criou. Quando você fala de alguém, você não está falando daquela pessoa, você está falando de quem? De Deus. Porque quem criou aquela pessoa? Então, uma das primeiras coisas que a pessoa, ela começa, né, a mudar, ela tem esse cuidado, diga amém. Mas tem gente que não tem esse cuidado. Mostra que é religioso, religiosa, não. Mas, meu Deus do céu, a língua, ó. A Bíblia fala que a pessoa que não tem controle, sempre está escarnecendo. Tem como voltar lá, Provérbios? Sempre está escarnecendo do próximo. Quer dizer, a pessoa que escarnece, escarnecer é zombar, né, do seu próximo, está insultando a Deus. E não é só isso não, o que se alegra da calamidade não ficará impune. Hoje você está vendo aquela pessoa passando uma calamidade, você ri, você gosta de comentar, você viu lá o que deu? Isso porque diz que é religioso. Você viu o que deu lá? Está pensando o quê? A Bíblia fala que você é o próximo a passar por aquilo. Então, a pessoa que é religiosa é uma pessoa que teme a Deus, que respeita o próximo. Diga amém. Isso é ser religioso. Porque o que adianta você carrega um título? Eu sou evangélico. Eu sou evangélico. Eu até brinco, um dia uma senhora perguntou, você é da igreja? Ela falou, sou. É mesmo? É. E que você é? Ela falou, sou evangélica. Aí perguntaram, de que igreja? Católica. Essa sabia. Essa sabia para não estar indo, né? Quer dizer, está toda perdida, coitada, né? Mas não é questão do título, da placa da igreja, não é isso. Ser religioso é você ter uma conduta igual a Cristo, amém? A palavra cristão é parecido com Cristo. Não escarnece do próximo, porque ela sabe que ela está insultando a Deus, não está agradando a Deus. Ela não fica, né, alegre com a calamidade, porque alguém está passando uma luta, ao contrário, porque ela sabe que Deus não se agrada disso. Então, a pessoa que é realmente religiosa, ela refreia a sua língua, amém? Como diz lá Tiago, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a tua língua, antes engana seu coração. E a religião desse é o quê? É vã. 27 ele fala, a religião pura e imaculada para com Deus Pai é esta. Visitar quem? Visitar os órfãos. É alguém que está sozinho. As viúvas nas tribulações e guardar-se, olha o final, e guardar-se da corrupção do quê? Não vou me corromper. Não vou me entregar às vontades deste mundo. Não vou ser como Demas, que abandonou Paulo, né,
amando o presente século. Tem gente que hoje está na igreja, daqui a pouco, o que aconteceu? Foi, pastor, fulano desviou. Não vou me corromper. Isso é ser religioso, diga amém. Isso é ser religioso. Cuidar dos órfãos, amar o próximo, refrear a língua, não se corromper. Mas a Bíblia fala que esse Nicodemos aqui, ele é apenas um homem religioso. Apesar dele conhecer a letra, ele ainda não tinha nascido. Então, esse nascer que a Bíblia fala lá em Eclesiastes, há tempo de nascer e há tempo de... Então, há momentos que você tem que nascer para Deus e morrer para o mundo. Tem gente que ainda, irmão, o tempo está passando e ela não tomou essa decisão, ainda não morreu ainda. Está na igreja. É uma pessoa religiosa. Você não pode apenas falar, eu sou da igreja. Não, eu sou de Jesus mesmo. Eu tenho uma vida com Deus, eu tive um encontro com Deus. Então, é necessário você nascer de Deus e morrer para o mundo. O texto continua lá, versículo 2 de João 3. E este foi ter com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. É interessante, eu sempre prego sobre isso, e eu tenho na minha mente gravado, eu tinha um vizinho na minha rua, que ele era macumbeiro, mas ele gostava de ir na igreja onde eu ia. Fazia as macumbinhas dele, mas de vez em quando estava lá na igreja. E eu ficava vendo, ele estava na igreja. Quer dizer, o pastor falava mas ele estava lá. Mas ele entrava sempre na igreja, eu sempre via assim, que ele olhava para os dois lados, assim, para ver se alguém estava vendo ele. Se ele estava entrando na igreja. Você vê que Nicodemos foi ter com Jesus que hora? À noite. É aquela pessoa que ainda não quer assumir de verdade Jesus. No seu trabalho, as pessoas sabem que você é de Jesus? Você já falou que você é da igreja? Ou você é crente, agente secreto? É que tem gente que não fala, não. Sabia disso? Às vezes você vai na rede social da pessoa, mas não tem nada de Jesus, não fala nada. Por quê? Ela publica um monte de coisa, até coisa que você fala, rapaz, parece que... Será que é da igreja mesmo? Publica funk, publica rap, publica tanta coisa, mas não tem nada da igreja lá. Nada. Nada, não tem nada. Se você for procurar, não tem nada de Jesus lá. Nada, nada. É claro que tem gente que tem rede social, misericórdia, posta tanto de Deus e não é. Mas, irmão, é estranho, né? Porque, quer dizer, aquilo que... Ali é uma página que representa ela, não tem nada de Deus. Não é estranho isso? Não fala nada da igreja. Tem gente que até da igreja, não fala, nem fala que igreja que é. Tem até vergonha. Esse ontem mesmo eu perguntei, gente, me ajuda na publicação, tal. Tem gente que não faz, mas por que você não quer falar da sua igreja, onde você congrega, né? Onde você está buscando a Deus? Qual que é o problema disso? Tem vergonha? Porque esse homem religioso, ele foi ter com Jesus que hora? À noite. Porque o religioso é assim. Religioso, ele quer fazer parte, mas ao mesmo tempo ele se exclui, ele se esconde, ele não quer assumir de verdade um compromisso. Ele foi ter de noite porque ele era um dos fariseus, então ele tinha as amizades, né, que ele tinha. A Bíblia fala que um autor de um livro da nossa igreja, ele fala assim, se você ficar dentro de uma igreja, você não vai virar crente, não. Se você ficar dentro de uma garagem, você não vai virar um carro. Então, ficar dentro de uma igreja não quer dizer que você vai virar um crente, que você vai ser, né, uma pessoa de Deus só porque você está dentro da igreja. Não, é quando você assume um compromisso, quando você nasce de Deus. E o texto diz mais, versículo 3. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que o quê? Que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então a pessoa que não nascer de novo, ela não vai poder ver o reino de Deus. Lembrando que a pessoa que, se você, pastor, eu estou na igreja já faz um tempo, quando o senhor fala de encontro com Deus, eu não sei o que o senhor está falando. Eu não tive esse encontro. Eu falo que tem gente que ela
Ela se sente bem na igreja, mas ela não teve um encontro real, ela não entregou a vida dela de verdade para Jesus. Mas tem um versículo-chave aqui que eu vou mostrar para você. Isso aqui fala se realmente você nasceu de novo ou não. Isso aqui não deixa dúvidas. Existe um versículo na Bíblia que não deixa dúvidas. Pastor, será que eu nasci de novo? Porque eu estou na igreja, eu tenho minhas lutas. Sim. Salmo 34, 19, a Bíblia fala, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de... Não são poucas, não são muitas as aflições. Mas o Senhor livra de todas. A questão não é o que acontece no exterior, é o que acontece aonde? Aqui dentro. O problema é o que está acontecendo aqui dentro de você. Quem é você aqui dentro? Porque talvez você nasceu, né, da igreja da graça, nasceu de uma igreja, instituição, mas você ainda não nasceu de Deus. Não nasceu. A questão é o que está acontecendo dentro de você, o que realmente acontece dentro de você. Então Jesus disse, aquele que não nascer de novo, não pode ver o quê? Vamos continuar o texto. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Você vê que ele não entendeu? Existe coisa na Bíblia que tem gente que fala assim, pastor, quando eu leio a Bíblia tem coisa que eu não entendo. Eu tento ler a Bíblia, mas eu não entendo. Mas por quê? Porque você precisa ter essa vida com Deus, nascer de novo, para que você possa ver o que existe no reino de Deus. Esse dia tinha maquininha aqui, eu perguntei para o Maurício, irmão, o que é? Ele falou, não enxergo. Aí tem que colocar o óculos. Cadê o Maurício? Alô? Você viu como ele fala? Cadê? Com óculos você enxerga. Quem? Com óculos. Sem óculos. Se perguntar o que está em cima do altar, um pontinho preto. Mas é porque, irmão, para você ver o reino de Deus é como se você estivesse colocando o quê? Sem ele, você não, sem o novo nascimento, você não vai conseguir enxergar o reino dos céus. Você não vai poder entender o que acontece lá. É o reino de Deus. Quando Nicodemos disse foi ter de noite, às escondidas, não queria ter compromisso. A Bíblia fala que Jesus, ele falou, você veio do céu, que ninguém pode fazer o que o Senhor faz. Jesus disse, olha, ninguém que se não nascer de novo, não pode entrar, não pode ver o reino dos céus. Aí ele perguntou, Senhor, pode um homem nascer de novo? Então o que ele imaginou? Ele imaginou que ele teria que voltar ao ventre da onde? Da mãe. Voltar aquele processo, quer dizer, ele tinha uma compreensão humana, ele não tinha uma compreensão espiritual das coisas. Quem está entendendo? Ele imaginou que ele teria que voltar ao ventre da mãe dele e recomeçar aquele processo de ser criança. Mas aí o texto diz, volta lá, disse Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Aí Jesus explicou no 5. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer do quê? Da água e do Espírito, não pode o quê? Não pode entrar no reino de Deus. E são os primeiros passos de um novo nascimento. São os primeiros passos. Eu vou falar uma coisa aqui que dói, viu? Mas é para doer mesmo. Eu não tenho o que fazer. Você acredita numa pessoa, irmão, que não consegue devolver o dízimo? Se ela não consegue devolver 10% do que ela ganha, você acha que ela tem coragem de devolver 100% da vida dela? Eu quero que você me responda isso. Se uma pessoa ela não consegue devolver o dízimo, que é 10%, você acha que ela tem coragem de entregar a vida dela? Me responda. Aí vira e mexe, tem um monte de gente na internet. Não, porque eu disse,
Conversa, irmão, porque se a pessoa ela ama Jesus, se ela ama Jesus de verdade, ela não vai fazer dos mandamentos um peso, porque a Bíblia fala, 1 João 5,3, se não me engano, os meus mandamentos não são pesados. Se a pessoa não tem coragem de devolver um dízimo, que não é uma coisa que a igreja colocou, foi o próprio Jesus que ensinou. Está na Bíblia, para. Se ela não consegue devolver 10% do dízimo, sempre com uma conversinha fiada, como que ela vai ter coragem de entregar a vida dela? Não consigo entender. Eu quero que você me explique isso. Se para ela é uma dificuldade, é uma briga, sabe? Ela sempre está procurando uma justificativa. Não, porque na Bíblia, que nada, porque a pessoa, irmão, ela quer ter uma justificativa, porque ela não quer entregar a vida dela para Jesus, ela quer viver do jeito dela. Mas a pessoa que não nasceu de novo, a pessoa que ainda não nasceu da água, o que é nascer da água? Nascer da palavra. Eu falo que foi um culto, mudou a minha vida. Eu falo que um culto pode mudar o nosso futuro, um culto, esse culto aqui. Se você realmente está ouvindo a palavra aqui hoje, e você aceitar, a partir de agora, daqui para frente, muita coisa pode mudar. Um culto pode mudar a trajetória da vida de uma pessoa, um culto. E às vezes as pessoas pensam que todo domingo é igual. Não, é um culto, irmão. Um culto desse aqui, Deus pode mudar muita coisa. Deus pode fazer a pessoa assumir um compromisso com Jesus, diga amém, e falar, a partir de hoje vai mudar, vai ser diferente. É um culto. Naquele culto, e você sabe qual, porque quem nasceu de novo sabe aqui, pastor, aquele culto, aquela palavra me tocou. A partir daquele momento a minha vida começou a ser diferente. Eu comecei a pensar diferente. Existem coisas que morreu, já morreu. Tem gente aqui que, pastor, eu morri para o mundo. Existe coisa aqui que morreu que você fala, pastor, não quero nunca mais. Não é verdade? Pastor, não vive a 100. Quem é nos forró? Aí, quem é nos forró? Faz assim. Chegava no dia, né? Domingo. Né? Meu Deus do céu. Ixi. Como que chama os bairros de terceira idade que funcionam no domingo? Como que é o nome lá? Hã? Não, tem um nome. Tem um nome. Eu falo porque tinha uma irmã que vinha domingo, não é aqui não, lá no Nordeste. Tinha uma senhora que ia domingo de manhã, ela sentava, ia para o culto de manhã e falava assim, tem um passeio bom para nós, hein? A gente vai ficar em casa não. Aí a irmã falou, para onde? Não, depois daqui a gente está organizando para a gente ir no baile da terceira idade, para a gente dançar uns forró. Domingo de manhã, convidando a outra vez. Baile da saudade? Ela falou, que isso, menina? A gente está na igreja. Não tem nada não, para. Qual que é o problema? Tem uns velhinhos bonitos lá, a gente agarra um, agarra outro. No culto, domingo de manhã, na comunhão, irmão. Você acha um negócio desse? Só Deus, né? Mas você vê, tem coisa que morreu na sua vida que não volta mais. Pastor, eu pensei que isso nunca ia acabar, porque eu era muito apegado a isso. Tem gente que era o cigarro. Quem fumava todo dia, morreu, não morreu? Pastor, isso acabou. Mas é isso que eu estou falando. Existe um tempo que você tem que falar, não, acabou. A Bíblia fala que há tempo para tudo, irmão. Há tempo de nascer e há tempo de... Então hoje é o tempo de você morrer para o mundo e nascer para Deus. Começar uma nova vida para você e Jesus. Mas tem gente que o tempo está passando, irmão. O tempo está passando. Eu lembro, eu estava em Araçatuba, tinha um senhor que estava sentado assim, na minha frente. E eu pregava, ele não levava muito a sério, não. O pessoal falava, pastor, ele sai daqui, ele faz um monte de coisa errada. Na segunda-feira, ele foi pegar a rodovia com a moto dele, teve um acidente e não voltou mais. Não voltou mais. Já tive caso de um senhor japonês, lá em Bauru também. E eu estava num culto de quarta-feira, eu fiz o apelo, falou, quem quer se acertar com Jesus? Ele estava afastado. Eu lembro que naquela quarta-feira ele veio aqui na frente, orou. Quando chegou na quinta-feira, na sexta-feira, ele estava no calçadão da cidade. Teve um infarto, se não me engano, teve um infarto fulminante, partiu.
Depois de mais ou menos 4 meses, as filhas foram na igreja. Falaram: pastor, me tira uma dúvida. O meu pai veio aqui. Quem é seu pai? Ela explicou: meu pai tal. Eu falei: veio. Inclusive, ele veio aqui na frente, chorou muito. Ele se reconciliou com Jesus, se consertou com Deus. Falou: pastor, é a melhor notícia que a gente recebeu. Porque a gente tinha pensado que meu pai tinha partido sem a salvação. Mas foi naquele dia. Já pensou se eu não faço? Ele tinha muito tempo? Eu não sei quanto tempo eu tenho. Você também não sabe quanto tempo você tem. E às vezes a pessoa ela não toma essa decisão, irmão. Para morrer, não basta ter vale, não. Tem gente que pensa, né, pastor? Se eu tiver velhinho já, não, basta estar vivo. Tem gente aí novo aí que, está indo embora. Então não é questão de idade, é questão de você estar vivo. Então a palavra de Deus fala, Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água, da palavra. Então esta palavra tem que colocar no seu coração o desejo de você morrer para o mundo e nascer para Deus. E nascer do batismo das águas. Quem desceu aqui as águas aqui? Tem gente que ainda, não vou perguntar, não quero te constranger. Mas tem gente que ainda não passou pelo batismo. Pastor, não me batizei. De vez em quando a gente se surpreende. Pessoas que estão há 10 anos na igreja, não está batizado ainda. A Bíblia fala que aquele que crer e for batizado será o quê? Aquele que não crê, no último domingo vai ter batismo, hein? Você precisa descer as águas. Você precisa passar pelas águas do batismo. Você não sabe quanto tempo você tem. Porque a Bíblia fala que você não vai poder entrar no reino dos céus. Porque aquele que não nascer da água, e não nascer do quê? Do Espírito, que é da vontade de Deus, não pode entrar aonde? No reino de Deus. E ele diz mais. Nos outros domingos a gente explana mais. O que é nascido da carne, irmão, quem nasceu da vontade de mamãe e papai é criatura, não é filho de Deus, não. O que é nascido da carne, o que é nascido do Espírito, porque quem nasceu de Deus é de Deus. Quem nasceu só da vontade humana, lembra dos teus filhinhos, hein? Pastor, fui eu e minha mulher, nós geramos um filho. Agora ele tem que ser gerado pelo Espírito Santo. Quantas crianças quando nascem é bonitinho, depois cresce, mano, se torna, né, um assassino. Quer dizer, mas ninguém imaginava que aquela pessoa ia se tornar. Porque quando a gente já nasce separado de Deus, tá? Então a criança, quando ela nasce separada de Deus. Ela ainda não é filha de Deus, não. É uma criança muito bonitinha. Mas ainda não é de Jesus ainda. Pastor, conheço uma pessoa muito boa, ela é boa, pastor. Gente legal, gente fina. Pode ser muito gente fina. Pode dar muito testemunho, melhor do que muito crente por aí. Mas se ele ainda não aceitou Jesus, ele ainda não vai para o céu. Aquela pessoa ainda não é filha de Deus ainda. Quem está entendendo? Ainda não é. Porque quem é nascido da carne? Bom, vamos falar daquele versículo-chave. Jó 14. Esse é o versículo-chave de hoje. Jó 14, 1. Isso aqui é sério, hein? Eu vou falar de várias versões aqui. Esse aqui é o principal versículo de hoje. Pastor, como que eu posso saber se eu nasci de novo? Como que eu sei se eu nasci de Deus? Esse é o versículo. Lembra que eu falei que a pessoa que nasceu da vontade de mamãe e papai é carne, né? Quem é nascido da carne, quem é nascido do Espírito. Vamos entender isso aqui. O homem nascido de quê? Da mulher. Olha isso. É bem de poucos dias e cheio de inquietação. Tem gente que do dia que nasceu até hoje ela fala: eu nunca fui feliz.
Pega esse versículo e compara a sua vida. Pega o versículo e compara a sua vida. Como é a sua vida? Não estou falando que a pessoa que nasceu de Deus, quer dizer, pastor, a pessoa que é de Deus, ela não tem inquietação, não tem luta, muita. Muitas são as aflições do justo, lembra que eu falei? Salmo 34, 19. Muitas, não são poucas, muitas são as aflições do justo. Mas o Senhor livra de quê? O problema não é o que acontece do lado de fora. O lado de fora a coisa pode estar pegando. Quem está entendendo? Estou falando aqui dentro. Quem é você aqui dentro? Porque uma pessoa que ainda não nasceu de Deus, a vida dela é de poucos dias. Parece que a vida passou tão rápido e ela não viveu. Ela não soube, ela não desfrutou alegria, não desfrutou paz. É sempre uma pessoa amargurada, triste, inquieta. Sempre uma pessoa que guarda mágoa, ressentimento, nunca está feliz, qualquer coisa ofende, e assim por diante. A Bíblia fala que quem nasceu da carne é uma pessoa que vive uma vida de poucos dias, cheio de inquietação. Para melhorar, tem as outras versões, ó, mesmo versículo. Esse aqui é a base, você tem que ver. Olha para esse versículo e vê se é você. Porque a pessoa que não nasceu de novo, que ela não nasceu de Deus, a vida dela é assim. O homem nascido de mulher tem vida o quê? Curta. E passa por muitos desapontamentos e dificuldades. Sempre está desapontado. Sempre. Sempre. A vida dela, ela sempre fala, pastor, minha vida sempre foi difícil, sempre não foi fácil. Nunca é fácil, nunca tem alegria, nunca tem satisfação, nunca está feliz. Tem gente que é assim. Por mais que chegue, tem gente que está tão triste que se chegar uma benção agora nem comemora. Mas o problema não é a vida que ela tem, é porque ela não nasceu o quê? Porque aqui dentro dela, ela nunca vai ter um motivo de alegria, nunca, porque não nasceu de novo. Sempre vai ser uma coisa passageira, quem está entendendo? Não é aquela coisa, não, apesar das dificuldades, eu tenho alegria com Deus. Eu tenho uma vida com Deus, eu sei quem eu sou diante de Deus. Quem está entendendo? Mas a pessoa que ainda não nasceu de novo, a vida dela é assim, passa rápido. E a vida inteira da pessoa é assim, cheia de desapontamento e dificuldade. Tem outra versão? Como é curta a vida do homem. Cheia de medo. Pastor, a minha vida é o retrato dessa palavra aqui, ó. Porque a pessoa que não nasceu de novo, a vida dela é assim, cheia de medo, só sofrimento. Ela não se sente feliz, ela não se sente realizada, ela não se sente uma pessoa abençoada. Quem está entendendo? Ela não se sente uma pessoa assim. Mas por quê? Porque ela não nasceu de novo. Se você está aqui, e você olha para essa palavra, e essa palavra é o espelho, é o retrato da sua vida, você ainda não nasceu de novo. Você ainda não nasceu de novo. Você não se sente uma pessoa feliz, você não se sente uma pessoa realizada, você não nasceu de novo. Não são coisas, amém? Não são coisas, é uma vida com Deus. E tem muita gente que ainda não tem essa vida. Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é o quê? É Espírito. Pastor, e como que acontece esse novo nascimento? Isso está lá em João 1,13, 1,12. João 1,12. Vou orar com você. João 1,12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Aos que creem. Então toda pessoa, irmão, que crê em Jesus, quem crê e for batizado, lembra disso? A pessoa que crê, ela entrega a vida dela para Jesus. Que dificuldade é essa? A pessoa diz, ela não consegue entregar 10% que é o dízimo, já que todo mundo fala sobre isso, porque é a briga na igreja, é o dízimo.
Irmão, se você não tem coragem de entregar 10%, você vai entregar a sua vida. Sua vida vale muito mais do que isso, diga amém. Como que pode isso? Que luta que é essa? Mas todos aqueles que quando se receberam, creram. Deu-lhe o poder de ser filho de Deus aos que creem no seu nome. Aí vem o 13, que é interessante. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus. Esse nascimento não é uma vontade carnal. Quem entende? Não é uma vontade, né? Papai e mamãe, não é vontade das pessoas. É entre ela e quem? E Deus. Esse versículo 13, eu acho que em NBV, ele fala bem melhor. Olha que tremendo isso aqui. Não é uma coisa humana. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais. Olha isso. Como que é os meios naturais? Papai e mamãe. Não é assim. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, como resultado do desejo humano, mas da vontade de quem? De Deus. A Bíblia fala que há tempo para tudo. E hoje chegou o tempo de você morrer para o mundo e nascer para Deus. Porque como filho de Deus, irmão, você vai ter o cuidado do Pai. Como filho de Deus, você vai ter direito a tudo. E às vezes você está aqui vivendo um tempo, pastor, estou cheio de dificuldade. Irmão, toma uma decisão mesmo de assumir Jesus. E às vezes você tem que morrer para o mundo, morrer para as coisas do mundo, tomar uma decisão mesmo. Existem coisas que para você assumir com Jesus, você vai ter que perder, é o tempo. Eu falei, vamos falar sobre isso durante esse mês. Mas a gente fala mais durante a semana. Quem ouviu essa palavra? Fala com Deus, Senhor, eu quero que hoje, eu não quero continuar tendo essa vida. Minha vida está tão curta, o tempo passou, eu nem vi. Eu tenho 46 anos, não parece, né? Dia de Santa Sé a gente é ofendido, né? Eu tenho 46 anos. Mas não parece. Bom, parece que foi ontem que eu estava na escola. Meus 18 anos. Verdade ou não é? É? Quem é também igual meu pastor? Eu tenho 40, 50, 60. Quem está aí nessa idade aí? Tem gente que não levantou a mão não, né? Tá. Irmão, quando alguém falava assim, fulano tem 40 e poucos anos, eu falava assim, nossa, tá velho. Hoje meu pensamento já mudou. Meu pensamento já mudou. Né? Porque hoje quem tem 18 anos, pergunta aí para a criançada que tem 18 anos, nossa, 40 já? Eles não sabem, irmão, como passa rápido. Passa ou não passa? Esse dia eu olhei no espelho, irmão, um negocinho aqui, enrugado. Eu falei, como que pode um negócio desse? Não existe. Né? Cabelo branco, como mudou a cor? Meu cabelo era duro, hoje está fininho. É normal? Diz que vai afinando o cabelo, né? Ontem meu cabelo estava todo espetado. Eu falei, olha que magnífico, rapaz. Mas quer dizer, está fino, né? É o tempo, irmão. O tempo chega para quem? Já pensou você partir daqui e você não for para o céu? Oremos. Pode ser sentado, curva a cabeça. Pai, nós vamos preparar aqui o corpo e o sangue. Nós vamos preparar aqui, meu Pai, a aliança que nós temos com o Senhor. E te pedimos que ao comer do teu corpo e beber do teu sangue, que possamos ter uma vida contigo, Pai. Hoje essa palavra falou muito ao nosso coração. Direcionado, meu Pai, acerca do tempo. Tudo tem seu tempo. Tem gente que está tão preocupado com tantas coisas. Preocupado, meu Deus, com a vida aqui fora. Uma vida tão passageira. Mas ainda, meu Pai, não nasceram de novo. Porque o novo nascimento não vem de meios humanos, naturais, mas vem da vontade de Deus. E tem gente aqui, meu Pai, que nunca viveu um dia de felicidade de verdade.
Essa pessoa não sabe o que é amor, porque a tua palavra diz que Deus é amor. Esta pessoa não sabe, meu Pai, que o que é viver apesar de lutas lá fora, de ter dentro de si mesmo uma alegria, uma paz, uma satisfação. Mas que hoje essa pessoa possa assumir esse tempo de nascer para Deus e morrer para o mundo. Que ela possa tomar essa decisão, Senhor. O tempo está passando e ela não descobriu ainda a alegria, a felicidade. Ainda tem procurado, meu Pai, a alegria em alguém. Esta pessoa, meu Pai, ela diz que não é feliz por causa de alguém. Mas, meu Pai, quando se tem Jesus, a alegria é completa. A alegria é completa, Jesus. Não são coisas, não são pessoas que vão fazer de nós uma pessoa realizada, mas o Teu Espírito Santo. Pai, eu preguei, mas quem fala é o Senhor. Tem gente aqui, meu Pai, que ainda não nasceu de novo porque não assumiu um compromisso. Esta pessoa, meu Pai, ela não consegue enxergar o reino de Deus, ela não consegue. E se continuar desse jeito, ela não vai poder entrar. Jó 14:1 é o retrato de muita gente que a vida está passando, Pai, e esta pessoa é cheia de crises, cheia de traumas, cheia de tristeza, cheia de desilusão, cheia de amarguras, cicatrizes. Mas essa pessoa não percebeu que o problema não está do lado de fora, está do lado de dentro. Porque ela precisa nascer do Senhor. Ela precisa nascer de novo. Com os olhos fechados, a palavra de Deus fala que ao comer do corpo, beber do sangue, antes devemos nos examinar. Você vai olhar para dentro de você neste momento. Você vai fazer como o médico faz, fazer um exame bem cauteloso, e seja verdadeiro agora. Fala para Jesus: Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, perdoa as minhas iniquidades. Se você tem andado distante, fala: Jesus, eu tenho andado distante da Tua presença, eu tenho andado longe da Tua vontade. Eu não quero continuar vivendo assim, uma vida cheia de tristeza, uma vida cheia de amargura. Eu não quero viver uma vida cheia de, meu Pai, de temores, de medos. Eu quero ter vida de verdade. Aleluia. Vai perdoando, Jesus. Perdoa, meu Pai, porque o Senhor conhece os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. E nós pecamos, meu Pai, nos pensamentos. Pecamos, meu Pai, nas intenções impuras, desejos que não são da Tua vontade. Ore comigo e diga: Senhor Jesus, eu te peço, perdoa todos os meus pecados que cometi contra Ti, de modo errado, consciente. Eu sabia o que estava fazendo, e eu sei que está errado. Eu gostei, Senhor, mas eu sei que esta prática me manterá longe da Tua presença, e eu não quero mais. Mas eu te peço, perdoa também pecados que cometi de forma inconsciente. Não tive intenção, Senhor, mas errei, e eu não quero mais errar. E eu te peço, me perdoa. Digam amém. E vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus. Amém. Olha, você tem a oportunidade hoje de pegar o pão e o cálice. Se reconcilia com Jesus. Pastor, estou voltando hoje para a igreja. Você fez a oração. Você pediu perdão para Jesus. Você pediu para que Ele perdoasse você. A Bíblia fala que com o coração se crê, com a boca se confessa para a salvação. Amém? E você fez isso hoje. Quando você pegar o cálice, a Bíblia fala que antigamente, na velha aliança, o sangue, por isso que toda hora tinha que ficar matando animal. Quando o animal era morto, o sangue encobria. Hoje a Bíblia fala que não. Hoje a Bíblia fala que o Senhor é o Cordeiro que tira o pecado. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Quando você pegar o cálice hoje e tomar o sangue de Cristo, não vai ser encoberto, vai ser tirado o pecado. É para morrer para o mundo hoje, amém? Hoje você tem que falar: pastor, quer dizer que hoje
o desejo do mundo, a vontade de estar no mundo, de viver no mundo, de viver no mundo vai acabar? Vai, porque a Bíblia fala, é o Cordeiro que tira o pecado. Meu irmão, quando você passar por aquela porta ali, é um novo homem, uma nova mulher a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém, gente? Amém, gente? Uma pessoa diferente, viver vida mesmo. Você vai passar a viver, a desfrutar da vida que a Bíblia fala que está na Bíblia. Eu vim trazer vida e vida com... Então hoje está acontecendo isso aqui. Quando você pegar o pão, a Bíblia fala, ele é o pão vivo que desceu do céu. A minha irmã colocou lá, João 1:29. No dia seguinte, João ouviu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai tirar esse pecado. Então hoje faz mesmo, é uma reconciliação, é volta para casa, de volta para Jesus, comunhão com Deus. Viva feliz, irmão. Deus é contigo. E pode ter certeza que Deus está mudando os tempos. Se é tempo de luta, pode ter certeza que o tempo de vitória já está chegando. Tempo de choro, é tempo de saltar de alegria. Está chegando em nome de Jesus. Tempo de guerra, é porque está chegando o tempo da paz. Tudo tem um tempo, nada dura para sempre. Em nome de Jesus. Amém? Bom, se você estiver apto, vai ser você que vem buscar, tá? Então tem igreja que leva, mas aqui, se você está chegando hoje, pastor, eu estou vindo aqui hoje pela primeira vez, você vem buscar. O pão está embaixo, o cálice em cima, então você vai tirar o cálice, o pão está embaixo. Às vezes verifica, já aconteceu já? Na hora que você vai comer o pão não vem. Já aconteceu já com você? E você está lá, um desespero, um monte de gente com desesperado, assim, o pão não vem. Aí você verifica, dá uma batidinha assim, ó. Quer dizer, o pessoal aperta muito assim, tá bom? Bom, fica à vontade. A Bíblia fala, vem cear, o mestre chama a vencer. Não coma, não beba. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Um celestial maná que de graça Deus te dá, em faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, em faminto a Jesus vem cear. Os discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então, vem no fogo, peixe, pão, e Jesus que nos convida a ceia vir. vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, em faminto a Jesus vem cear. Alguém faltou o pão? Alguém faltou o cálice? Levante o pão para o alto. Jesus, este aqui representa, meu Pai, o corpo de Jesus. E eu creio, meu Pai, que o teu corpo também cura, o teu corpo restaura. Jesus, quando essa pessoa comer deste pão, que seja o melhor remédio, Jesus. Quando essa pessoa comer deste pão, que ela seja curada de todas as enfermidades. Vai assumindo, meu irmão, é a direção de Deus. Quando comer desse pão, Senhor, que o Senhor penetre nas emoções, que o Senhor venha mudar, venha transformar, meu Deus. O Senhor não veio melhorar a nossa vida, o Senhor veio dar a sua vida para nós. E o pão representa esta vida. Que com o comer desse pão, meu Pai, esta pessoa receba uma nova vida, uma vida diferente. Que ela venha viver, meu Pai, de maneira diferente, não esta vida.
Essa vida é cheia de sofrimento, como diz a tua palavra, porque nasceu da vontade humana. Ela está nascendo de Deus nesta manhã. Eu já posso ver isso. Eu já posso, meu Pai, enxergar isso, esse novo nascimento nesta pessoa. Tem gente nesta manhã que está nascendo do Espírito, está nascendo de novo, está morrendo. Esta vida que ela viveu até agora está acabando nesta manhã, e está nascendo uma nova vida. Está nascendo aqui hoje uma nova mulher, um novo homem, um novo jovem, uma nova moça, um novo rapaz. Eu já posso ver isso. Isso não é um sonho, é uma realidade. O Espírito de Deus está fazendo essa obra em você nesta manhã. É da vontade de Deus que você venha nascer de novo nesta manhã. Está havendo aqui um toque de restauração na sua vida. Oh, meu irmão, esse pão tem uma bênção tão grande. Tem a vida que você estava procurando todo esse tempo. Talvez você procurou em pessoas, você procurou em lugares, mas está aqui representado por esse pão, a vida. Quando você comer deste pão, você vai viver. Você vai viver a vida que Deus prometeu em sua palavra. Aleluia, 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 aleluia. Deus está fazendo com que a tristeza se torne em riso nesta manhã. Uma alegria muito grande vai se apossar de você nesta manhã. Não estou falando como um religioso, estou falando como uma pessoa que nasceu de novo. Uma alegria vai surgir no seu coração. Uma paz vai tomar conta da sua alma. Deus vai começar a mudar os seus pensamentos, porque muitos dos seus pensamentos foram distorcidos. Mas Deus está colocando em você a mente de Cristo. Você vai ter a mente de Cristo. Aleluia. Coloca neste pão, meu Pai, a unção espiritual. A tua palavra diz que aquele que come do pão não morre, mas tem a vida eterna. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão, repartiu, deu graças, disse: esse é meu corpo que é partido por vós. Comei-o todos em memória de mim. Coma do corpo de Cristo em memória de Cristo. Mastigue bem, sem pressa. Depois de comer, eles adoraram a Deus, meu irmão. Eles glorificaram a Deus. Começa agora a glorificar com a sua boca agora, porque você está nascendo de novo. Você está nascendo da vontade de Deus nesta manhã. É tempo de nascer. Há tempo de se envolver com Deus. Há tempo, meu irmão, de ter uma nova caminhada com Jesus nesta manhã. Rabachei delebe canta la mamai, Ramanei corre canta la macho, recanta la mamá. Olha o que está acontecendo aqui nesta igreja nesta manhã, meu irmão. Pessoas estão nascendo de novo. Pessoas estão nascendo do Espírito Santo. Rabachou, recanta la mamai, e decanta la mamá. Ramachou, recanta lá, decanta lá, e chorre, canta lá, decanta, debechou, recanta la mamai. Rabachei, decanta la matei, decanta la mamai. Ramamamama, torrocoto, rebecanta la mamachei. Você que é batizado no Espírito Santo, fala na língua dos anjos. Fale na língua dos anjos. Ao mover dos céus aqui acontecendo neste lugar, meu irmão. Rabalabachou, rabalabatou, robacoto, rebele, canta la mamamamamador. Ramanate, canta la machei.
É o que acontece dentro, não o que acontece do lado de fora. A palavra de Deus fala, meu irmão, você pode ser atribulado, mas não angustiado. Você pode ser, meu irmão, você pode ficar perplexo, mas não desanimado. Porque o que acontece por dentro é Deus que controla. Porque você é nascido de novo, você é nascido de Deus. Levante o cálice para o céu, Jesus. Este é o cálice da nova aliança no teu sangue. E o Senhor disse: bebei-o todas as vezes que tiverdes memória de mim. Oh Jesus, o Senhor é o Cordeiro que tira o pecado. Quando essa pessoa beber desse cálice, Pai, o pecado será tirado. Tudo aquilo que separou ela até o dia de hoje da tua presença não separa mais. Oh, você está sendo reconciliado, porque o sangue, ele te reconcilia com Jesus. Ele te inocenta de todos os pecados. Beba do cálice. Deixa o copinho na cadeira, eles vão passar recolhendo. Levanta as suas mãos para o céu. Aleluia. Ramantende canta la mamachorra balabaterebe canta la mamamamate. Te louvamos, Espírito Santo. Glorificamos, Jesus Cristo, o teu nome nesta manhã. Declaramos, Jesus, que tu és a nossa força, a nossa vida. Declaramos que tu és o nosso baluarte, o nosso refúgio, nossa torre forte. Declaramos que a nossa vida é tua, Jesus. É tua, Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Nós entregamos tudo que temos. Entregamos tudo que somos. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar a minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, a partir de hoje, o meu tempo é viver para o Senhor e está morto para o mundo. Digam amém. Vamos dar uma linda